Rio TV Debate. Queria saber primeiro da Clarissa, que é a presidente da Comissão Especial, o que motivou os vereadores a criar essa comissão de choque de ordem. Bom, é um prazer estar novamente aqui no Rio TV Debate. E, na verdade, o que nos motivou é porque a operação choque de ordem é uma operação polêmica. Ninguém quer desordem da cidade, mas a gente viu que nessas operações alguns abusos têm sido cometidos. Então, o nosso objetivo nessa comissão é garantir que a desordem urbana seja combatida, mas que as pessoas tenham os seus direitos garantidos. E como é que é a rotina de trabalho da comissão? Como é que vocês fazem? Vocês têm a parceria de organizações não governamentais, associação de moradores? Como é que é? O Raimon também participa, né? Na verdade, a nossa comissão ela ainda é muito nova. Ela foi iniciada agora um pouco antes do recesso parlamentar. Nós fizemos algumas audiências dentro dessa comissão, mas para que a gente pudesse pautar melhor os nossos trabalhos, nós fizemos uma série de requerimentos de informações e recebemos essa semana essas respostas. E é em cima deles que a gente vai estar atuando agora. E quais são essas informações que vocês receberam? Nós temos muitas informações. Por exemplo, nós recebemos queixas, fizemos uma audiência onde diversas pessoas fizeram queixas da demolição de suas casas. Pessoas que já têm casas construídas e constituídas há muito tempo e que estão recebendo agora a notificação de que as casas serão demolidas. E onde estava o poder público, se essas casas foram construídas em locais irregulares, quando permitiu que essas casas fossem construídas? Um dos requerimentos de informações que a gente fez foi justamente sobre o prédio administrativo da Prefeitura. E nós descobrimos que o prédio administrativo do município do Rio não tem o habite-se e não tem o registro geral, cadastro no registro geral de imóveis. Então eu pergunto ao secretário da Ordem Pública se ele também vai demolir o prédio administrativo da Prefeitura, porque o que é o habite-se? É o que atesta a legalidade de um imóvel. E o prédio administrativo da Prefeitura não tem também esse habite-se. Então, eu acho que o poder público ele tem que batalhar sim, mas ele tem que ser o primeiro a cumprir a lei. Porque se ele não cumpre a lei, ele tenta desmoralizar dessa forma o poder legislativo, né, e demonstra que o poder legislativo não tem força. O poder executivo ele tem que ser o primeiro a cumprir a lei, porque assim ele pode cobrar também do cidadão. Isso é uma coisa que a nossa comissão, junto com a outra comissão da atualização da 1876, tem trabalhado bastante. Você vai a qualquer grande cidade do mundo, você vê camelô. Qualquer pessoa que costuma viajar, em qualquer grande cidade, em países considerados de primeiro mundo, tem camelô. Há pouco tempo, uma universidade fez uma pesquisa com os turistas que visitam o Rio de Janeiro. E entre os principais problemas destacados pelos turistas não está o camelô. Está a sujeira das cidades, as sujeiras das ruas, está a violência da cidade, o transporte público. Então, a gente vê que, na verdade, o nosso entendimento é que a Secretaria de Ordem Pública é uma secretaria que está impregnada de preconceito. Preconceito contra as pessoas mais humildes. Porque não é dessa forma como se está fazendo que se deve ser feito o ordenamento dos camelôs. É claro que precisa se ordenar em alguns lugares, mas você vê, agora está sendo feito um recadastramento dos camelôs. No bairro da Lapa foi feito um recadastramento. E pessoas que trabalhavam há 25 anos no bairro da Lapa, que já são conhecidas, ficaram excluídos, porque era um critério de sorteio. Então você vê gente que trabalhava há 18 anos, que trabalhava há 25 anos, há 30 anos naquele local, que já eram reconhecidos pelos moradores e frequentadores do bairro, ficaram de fora. Clarissa, de repente, essas pessoas perderam o seu ganha-pão, perderam aquilo que sustenta a sua vida, a sua família. E um rapaz de 19 anos, só para dar um exemplo, estudante de Direito, que nunca trabalhou no bairro da Lapa, está tomando o lugar de uma pessoa dessa. Então, é um recadastramento que está sendo feito de uma forma que não é justa e que contraria a lei dos ambulantes. Aconteceu, eu recebi uma comissão da Feira de Arte de Copacabana. E lá também foi feito um recadastramento, eles tiveram que fazer uma prova para ver o que era considerado arte e o que não era considerado arte para ser vendido ali. E nessa prova... Quem é que vai julgar, né? Primeiro que a arte é uma coisa subjetiva, né? Quem é que julga o que é arte e o que não é. Sabia que o secretário E aí uma pessoa artísticos. Fez uma reclamação comigo que eu achei muito justa. Eu disse o seguinte, nessa prova entravam de 8 a 10 pessoas dentro de uma sala e você tinha que, naquele momento, preparar o seu produto, aquilo que você vendia, se fosse um quadro, se fosse um objeto de gesso, você preparava e uma comissão analisava. E o rapaz falou, olha, eu vendo rede de artesanato, é impossível eu fazer uma rede em 3 horas. A rede é todo um trabalho manual, que às vezes eu levo 2, 3 dias preparando uma rede para depois eu colocar o produto para vender. E aí eu não passei na prova, porque eu não consegui preparar minha rede em 3 horas.
Então, desrespeito total. Às vezes se esquece que você está lidando com pessoas. Pessoas que trabalham, que têm ali a sua vida, é dali que sai o seu sustento. Né? Então, a gente tem que ter muita sensibilidade. Eu acho que choque de ordem ele tem que vir acompanhado de choque de cidadania. Porque o principal objetivo do poder público é incluir as pessoas e não excluir. E justamente... Se o poder público hoje está trabalhando para retirar os moradores de rua, como é que ele está demolindo as casas e de um dia para o outro devolvendo esses moradores às ruas? Como é que alguém que está morando há 15 anos num local e que nunca o poder público impediu que ela construísse aquela casa, e ela construiu e está ali morando há 15 anos. E ela chega para você e diz, agora você tem 15 dias para se virar e arrumar outro lugar para viver. Então as coisas não são dessa forma, a gente está lidando com gente. E a gente tem que ter muito cuidado, porque o que a gente tem de mais precioso na vida, né, são as pessoas. O nosso país ele é feito de gente, ele não é feito só de terra, de água, de montanha. Se as pessoas estiverem bem, o país vai bem, vai para frente. Agora, se a gente não permitir que os cidadãos tenham acesso aos seus direitos fundamentais, que é moradia, alimentação, segurança, aí a gente não pode dizer que uma cidade vai bem. A pergunta vem do Grajaú, é do André Ferreira, e ele diz que o trânsito no Rio é um caos e acrescenta: estudos apontam que em 5 anos, no mais tardar 10 anos, estaremos no mesmo patamar dos problemas de São Paulo, numa cidade desestruturada como a nossa, onde não há estacionamentos suficientes e quando os tem são caríssimos. O choque de ordem não é apenas uma medida punitiva? O André, do Grajaú, que fez essa pergunta e que fez essa afirmação que o choque de ordem seria uma medida punitiva, que você está coberto de razão, André. Aliás, eu não posso acreditar que a população do Rio de Janeiro, a população esclarecida da cidade do Rio, aceite o choque de ordem da forma como ele é feito. Porque, na verdade, o verdadeiro choque de ordem que a população espera não é esse que a gente está vendo. O verdadeiro choque de ordem é esse que trata das questões que o André colocou. É o choque de ordem para combater esse caos no trânsito que a gente vive, com os sinais de trânsito que são completamente sincronizados. Né? Uma medida simples. O dia que chove, a gente vê as nossas ruas alagadas aqui, o centro da cidade, não só o centro, toda a cidade do Rio de Janeiro fica completamente alagada. E cadê o choque de ordem nesse momento? Para ir lá, para desentupir os bueiros, para impedir que a cidade fique alagada? Onde está o choque de ordem dentro das comunidades carentes que não conseguem fazer sequer a coleta do lixo bem feita? Isso é choque de ordem. Isso sim é combater a desordem urbana e colocar a cidade em ordem. Né? Não é sair combatendo gente que está trabalhando para ganhar a vida e sair demolindo casa de gente. O verdadeiro choque de ordem que as pessoas esperam é o choque de ordem que coloca a nossa cidade no lugar. E é isso que está faltando. E a próxima pergunta vem da Praia Vermelha, do senhor José Maria. Ele é aposentado e ele quer saber se nas proximidades dos quartéis da PM e mesmo do Exército, Marinha e Aeronáutica, se faz necessário o choque de ordem. E ele complementa: isso não deveria ser incumbência dos militares constitucionalmente? Assim não seria necessário usar os efetivos da prefeitura nesses locais, liberando-os desta forma para outros pontos da cidade. Ele pede que a comissão ajude a promover esse tipo de organização junto com as autoridades constituídas. Grave, e que nós temos feito requerimentos pedindo informações, porque a nossa comissão vai estudar sobre isso, que tem acontecido. Um exemplo que eu quero dar é de um convênio que foi firmado com a Associação Brasileira de Indústria Hoteleira e a Secretaria de Ordem Pública. A Associação de Hotéis está pagando a Secretaria de Ordem Pública para colocar a Guarda Municipal, né, um efetivo na frente, nas proximidades dos hotéis. O que é absurdo não é a associação querer fazer isso, porque a associação está pensando no bem-estar do turista. O que é absurdo é ela ter que pagar por uma coisa que o poder público teria que oferecer gratuitamente. Inclusive, saiu denúncias nos jornais de que o efetivo da Zona Norte de guardas municipais estaria sendo deslocado, saindo da Zona Norte do Rio, para ir cobrir esse convênio que está sendo feito com a Associação de Hotéis. Se a Associação de Hotéis está pagando por isso, por que tem que deslocar um guarda municipal, num efetivo da prefeitura, tirar de um lugar e colocar em outro local, se está se pagando a mais por isso? Então, isso é um absurdo. O que a gente tem visto, nós temos visto coisas terríveis dentro da Secretaria de Ordem Pública. Nós recebemos uma denúncia de uma conselheira tutelar do centro da cidade. Essa denúncia veio assinada por 4 dos 5 conselheiros tutelares do centro, de que um menino de 15 anos, que trabalhava na rua como flanelinha, né? Claro que não é o ideal um menino de 15 anos estar trabalhando como flanelinha, mas ele foi levado, ficou preso
detido durante 12 dias, sem a família saber de nada. Ninguém entrou em contato com a família do menino, nem com a escola do menino. Ficou no Degase durante 12 dias e colocado lá como criminoso, foi fichado. Não é crime ser flanelinha.